Olá! Estamos aqui para mais uma pré-aula. Meu nome é Gabriela Medeiros, sou da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. E eu trabalho com a lição de juniores, a gente trabalha com a lição da CPAD. E hoje vamos estudar a lição de número 8. Já estamos na lição de número 8. E o tema da nossa lição é Deus, o Deus amigo. Pois então, eu trouxe aqui algumas ideias, alguns materiais para apresentar para você, querida professora, professor, que eu sei que também tem muitos homens que trabalham no ministério infantil, que trabalham na escola bíblica. Lá na minha congregação, quando é meu dia, meu domingo de dar a escola bíblica, eu procuro me caracterizar para as crianças. Então, eu levo esse avental aqui, ó. Então, nesse dia, as crianças sabem que eu serei a professora. E é muito legal, porque eles ficam super empolgados, eles abraçam a gente, eles ficam muito felizes. Então, eu sempre vou assim caracterizada, às vezes eu vou até de algum personagem daquele dia, então as crianças já se empolgam com isso, é muito bom. E eu levo as crianças para a sala, né, da escola bíblica e recebo elas muito bem, com um abraço, elas querem abraçar, elas querem beijar. E para iniciar nossa aula, eu sempre inicio com uma oração, isso é muito importante. Já oraram lá na igreja, mas dentro da nossa sala também é muito importante a gente orar com as nossas crianças. Então eu inicio com uma oração e eu converso com eles um pouquinho, como foi a semana deles, eles querem contar pra gente, né? E eu vou conversando e interagindo com eles. Para começar mesmo a lição, eu apresento para eles a lição do dia. Olha, hoje nós vamos aprender sobre a lição de número 8. Qual é o título da nossa lição? Qual é o tema? Deles falam, eu conto até 3, eles falam, o Deus amigo, todos falam junto, é muito bom. E daí depois eu apresento para eles o versículo que a gente vai aprender naquele dia. O versículo de hoje, ó, eu sempre procuro escrever ou imprimir, ou faço cartazes, ou alguma maneira eu faço para que eles possam ver e fixar o versículo-chave da nossa lição. E o versículo da lição 8 é: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, eles ensina as condições da aliança que fez com eles. Está em Salmos 25 e 14. Às vezes tem alguma criança que fala, prof, deixa eu ler na Bíblia. Eu deixo eles abrirem a Bíblia e lerem. E eu fixo o versículo na parede ou no quadro branco para que eles possam visualizar o versículo da lição de hoje. E daí eu peço para eles repetirem, vamos repetir o versículo todos juntos, até eles decorarem ou aprenderem um pouco, né? Então eu repito várias vezes e você vai fazer isso, vamos repetir o versículo. E eles vão aprendendo e vão decorando aquele versículo ali, né? Então, para começar daí, depois da gente ler o versículo, o que eu faço? Eu peguei aqui, eu fiz 2 envelopes. Eu faço uma dinâmica, vou fazer uma dinâmica antes dessa história. Peguei 2 envelopes, imprimi o versículo bíblico da lição e recortei as palavras, várias palavras, e coloquei dentro do envelope. Aqui dentro do envelope tem palavras que também não fazem parte do versículo, né? Eu coloquei algumas palavras para confundir eles um pouquinho, né, para ver se eles aprenderam mesmo. Então, eu enfatizo bem o versículo com eles, repito várias vezes e vamos partir para essa dinâmica. Então, eu formo 2 equipes, entrego para eles o envelope e falo para eles, olha, quem terminar primeiro de montar o versículo vai ganhar um prêmio. Eu gosto muito de dar lembrancinha para as crianças na escola bíblica. Às vezes eu levo um doce, às vezes eu levo só um cartãozinho, né? Depende do que eu vou interagir com eles, eu levo a lembrancinha. Então aqui eu preparei 2 doces. Quem ganhar em primeiro lugar vai ganhar, a equipe que ganhar vai ganhar um pirulito. E em segundo lugar vai ganhar um marshmallow.
né? Então eles vão ficar, olha, muito com vontade de fazer isso. E o versículo eu deixo lá na minha mesa de professora viradinho e eu dou oportunidade para eles irem olhar 3, 4, 5 vezes, para eles poderem lá visualizar caso eles esqueçam. Então quem terminar primeiro ganha. Assim que eles montarem, né? Dá um par e dá um ok para a turma toda parar de mexer. Você vai lá, você confere se está certo, se não tem nenhuma palavra trocada, porque como eu disse, tem palavras aqui que não fazem parte. E daí você dá o prêmio para a equipe ganhadora. Mas o prêmio é só no final, né? Para não atrapalhar a aula. Assim eles estarão levando uma lembrancinha para casa. Logo após fazer isso, eu digo para eles, vamos agora ouvir a história, né? E eles ficam tudo empolgados, aí tem uns que ficam agitados, tem uns que querem falar, daí eu falo assim, olha, se você não consegue prestar atenção na história, cruza o bracinho que você vai conseguir ouvir o que a professora tem para contar. E tem uns que ficam empolgados com isso, eles cruzam o braço, eles levam muito a sério para poder ouvir a história. Então eu vou começar a contar a história. E a história de hoje, com o tema Deus amigo. Ai, olha só, Deus era amigo de quem? Quem é que é amigo de Deus? Vocês vão falar assim com eles. Quem é que é amigo de Deus? Eles vão querer falar, vão querer interagir. Você escuta um pouquinho, né? Eles e começa partindo para a história. A história de hoje que eu quero ensinar para vocês, crianças, é sobre Abraão, um amigo de Deus muito especial. Abraão era muito amigo de Deus e Deus era muito amigo de Abraão. Essa é a história que a gente vai aprender hoje. Esse aqui é quem? Daí pergunta para ele se eles já prestaram atenção no nome. Eu pergunto, quem é esse? Eles falam, Abraão, né? Então, daí você começa a contar sobre a história de Abraão, né? Que Deus falou com Abraão. Eu peguei e fiz esse cone aqui para fazer a voz de Deus, porque quando eu estou contando a história na sala para as crianças, eu gosto de encenar, às vezes, né? Como eu disse, às vezes eu vou caracterizada com um personagem. Então eu faço assim para fazer a voz de Deus, né? Mas dessa vez eu fiz um cone. Daí você vai falar Abraão, você vai usar o cone para fazer a voz de Deus. Daí você vai imitar Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, né? Vai para um lugar onde eu vou te abençoar, né? Você vai contar tudo isso para a criança e você vai começar a contar aquela história e falar que Abraão tinha uma esposa Sara, que eles tinham desejo de ter um filho e Sara não podia porque ela era estéril, né? Isso entristecia o coração de Sara. E você vai interagindo com as crianças e mostrando os personagens. E daí aqui, ó, eu fiz essa caixa aqui, eu peguei no mercado e envolvi ela com EVA, né? Como vocês podem ver. Isso aqui foi tudo ideias que o Senhor foi me dando. Então aqui tem aquela parte quando Deus fala com Abraão, né? Para ele olhar para as estrelas do céu e disse para ele que assim Deus ia abençoar a vida dele, que Deus ia prosperar sobre a vida dele, que a descendência dele seria muito grande. Daí você pode colocar Abraão assim, ó, de frente para as estrelas. Essa outra aqui é a parte em que Deus fala com Abraão novamente que vai dar um filho para ele, fala, né, com Sara, que Sara riu. Então você pode usar essa parte aqui da caixa para ensinar a história. Daí você coloca Abraão e coloca Sara de frente, dessa maneira aqui. E aqui eu fiz o bebezinho, ó, para Sara. Daí você coloca aqui o bebezinho na Sara. Aqui eu fiz com velcro. Sara e Abraão, peguei aqueles cones que a gente pega nas gráficas, que eles jogam fora, e envolvi com EVA, montei o personagem, né? E daí aqui tem o pequeno Isaac, né? Porque Deus abençoa a vida deles, dando Isaac na velhice deles. Você tem que passar isso para as crianças. É importante que a gente passe para as crianças que Deus fez muitas coisas na vida de Abraão, só que Abraão sempre obedeceu a voz de Deus, né? Daí você pergunta, crianças, vocês ouvem a voz de Deus? Quem é que obedece o papai? Quem é que obedece a mamãe? Assim nós temos que obedecer
a Deus, a gente tem que passar isso para eles. Essa lição traz muitas coisas, porque Abraão é uma história muito linda de fé, de obediência a Deus, né? Então, aqui na outra parte da caixa, temos aquela parte, né? Quando Deus fala com Abraão e pede Isaque a Abraão em sacrifício. Foi um momento muito difícil para Abraão, porque Abraão demorou tanto tempo para ter um filho com a mulher que ele amava, com a Sara. E agora Deus pede a Isaque em sacrifício. E Abraão, como ele era então muito obediente a Deus, ele ia cumprir mais alguma coisa que Deus havia lhe pedido. Porque Abraão, Deus falava para ele ir para a direita, ele ia, Deus falava para ele ir para a esquerda, ele ia aonde Deus mandava. O que Deus mandava ele fazer, ele era fiel, ele era obediente. E foi por isso que Deus prosperou sobre a vida de Abraão. Então, ele mais uma vez vai obedecer à voz de Deus, né? Sabemos que é um momento muito difícil para Abraão entregar o seu filho em forma de sacrifício a Deus, mas Abraão foi obediente. Então ele pegou o seu menino Isaque. Ele não falou nada para ninguém, ele pegou o seu menino, preparou tudo que ele precisava, preparou lenha, preparou comida para esta viagem, para esse momento. Então eles foram, Abraão estava triste, tem que falar para as crianças, Abraão estava preocupado, mas ele queria ser obediente, não é verdade? E o pequeno Isaque pergunta, papai, mas onde está o cordeiro, papai? Não é verdade? E o papai fala, Deus proverá, né? E Abraão pega o seu filho, envolve ele, arruma ele para aquele momento. Né? Você vai falar isso para as crianças, que foi um momento muito difícil. Às vezes Deus pede coisas para a gente que é tão difícil a gente fazer, mas a gente tem que ser obediente, porque Deus, ele é o nosso amigo, ele é o nosso amigão. Então, quando eles estavam ali, quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu pequeno Isaque, o que Deus manda? Um cordeirinho. Daí você pode botar aqui, ó. Fiz com velcro também, né? Deus manda um cordeiro e Abraão ficou muito agradecido. Ele viu que Deus estava sempre com ele. Deus testou Abraão até o final e Abraão foi obediente. Deus foi fiel com ele mais uma vez, porque Deus amava muito a Abraão. As promessas de Deus para a vida de Abraão eram muito grandes e Abraão confiava completamente no Senhor. Né? Então você vai passar tudo isso para as crianças. A gente sabe que Abraão, ela está em Gênesis do capítulo 12 ao 22, é uma história bem extensa, então professora, procure ler, procure anotar informações importantes, aqui só foi uma prévia, para a gente não se adiantar muito, mas procure entregar bastante informações importantes para as crianças, né? Depois que a gente contou toda essa história, converse com eles um pouquinho, olha só como é importante a gente obedecer a Deus. Deus, ele tem grandes coisas para a nossa vida, não é verdade? Pergunte para a criança, quem aqui já ouviu a voz de Deus assim como Abraão ouviu? Quem aqui já conversou com Deus assim como Abraão conversava? Como é que a gente pode conversar com Deus? Eles vão responder orando, né? E você vai interagindo com eles, conversando, perguntando com eles. Às vezes eu gosto muito de expor as minhas experiências com Deus na salinha para as crianças. Eu nasci num lar cristão, né? Sirvo ao Senhor desde pequena. Então, desde pequena, eu tenho muitas experiências com Deus, de Deus falando comigo. E às vezes eu exponho isso para eles como testemunho. E é muito legal, porque eles ficam quietinhos, ouvindo e curiosos para ouvir o que Deus falou comigo. E às vezes tem escolas bíblicas que eu não conto nada, e eles falam, professora Gabi, hoje você não vai falar nada, porque eles gostam de ouvir, né? Então, procure ensinar eles a ter intimidade com Deus, a orar em casa, a ler a Bíblia, não é verdade? Esse trimestre,
eu lancei um desafio para as crianças dos juniores na minha congregação. Eles têm que decorar os livros da Bíblia, né? De Gênesis, Apocalipse, o Velho e o Novo Testamento. E quem decorar, quem souber, vai participar de um delicioso almoço lá na minha casa. Então eles ficaram super empolgados e eu dei bastante tempo para eles a decorarem e estudarem esses livros da Bíblia. E é legal também porque a gente coloca os pais junto, né? Os pais ajudando e aprendendo também. Então no final do trimestre eles vão ter que se apresentar para mim, falando os livros da Bíblia. Eu disse para eles que eu vou ser bem rigorosa, vamos dizer assim, que eles têm que saber tudo, porque senão não participa do almoço, eles têm que merecer ganhar, né? Não é de qualquer jeito. Então eles estão super empolgados e estão falando, ai, tá difícil, mas eu digo, vocês vão conseguir. Então tá super legal. E depois que você contar essa história, eu trouxe aqui duas dinâmicas daí, para depois da história. A primeira é antes da história sobre o versículo, e agora depois da história, que é uma tá na lição, né? Que é você preparar, né? Separar duplas ou trios, depende da quantidade de crianças. Então eu preparei esse saquinho aqui, e aqui dentro do saquinho tem essas moedas aqui, e daí a criança vai tirar, depois que você formar ali as duplas, né? A criança vai tirar e vai ver qual capítulo ela vai ter que ler, e depois que ela lê junto com um colega, elas vão escrever as partes mais importantes que elas leram ali na palavra de Deus. Aqui é 18 e 19, então eu vou dar a folhinha do 18 e 19 para elas. Eu separei de 2 em 2, para não ficar muito, né? Então eu fiz assim, ó. Assim, ó. Tá vendo? Várias moedinhas. Daí a criança vai tirando e vai vendo qual é o capítulo que ela deve estudar. Você vai dar um tempo para a criança, dependendo do tempo da sua aula, 20 minutos, 15 minutos, né? Depende de cada criança. E eles vão anotar ali para depois a gente discutir o que eles anotaram, o que eles acharam interessante, o que eles viram de diferente. Como eu disse, às vezes a gente não consegue falar tudo ali na sala. E eles vão passar para as outras crianças. Então, até para não constranger eles, vai lá na frente o capítulo 12 e 13, faça uma roda e reúna todos eles, e ali mesmo na roda eles vão passando, né, para não ter que ir lá na frente, que às vezes eles ficam com vergonha. E assim eles vão conseguir se comunicar melhor. A outra atividade, outra dinâmica que eu preparei é esse cubo aqui. Esse cubo aqui eu vi na internet, eu achei muito legal e eu fiz para as crianças. Tem várias perguntas, por exemplo, o nome de um personagem bíblico dessa história. Eles vão jogar, né? Vai cair aqui e eles vão responder imediatamente. Abraão, Sara, o Isaac. Eles vão achar o máximo. O próximo agora, daí a criança vai jogar, né? Essa história bíblica fala de quê? Fala o quê? De obediência, de fé, que Deus é um grande amigo, né? Então, você vai interagindo com as crianças, você vai jogando, né? Faça uma roda ali e eles vão adorar, porque é uma brincadeira muito divertida, né? E isso que vai enfatizar mais na cabecinha deles a história bíblica. Eu sempre no final da aula, eu brinco com eles, depois que eles fazem a atividade, eu pergunto, quem é o nosso personagem da história? Eles gritam Abraão, eles ficam tudo empolgados porque um quer responder primeiro do que o outro. E assim você vê como a aula foi boa para eles, como eles aprenderam. É muito bom, né? A gente que é professora de criança sabe disso. Eu fiz essa letra A aqui também para colocar A de Abraão, A de amigo. E outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês sobre a almofadinha da oração. Antes de terminar essa aula, como eu falei, como é que a gente pode ser amigo de Deus? As crianças vão responder, orando, professora, né? Então, ao final dessa aula, antes de deixar eles entrar na igreja, você vai pegar eles e reunir eles para orar. É importante a gente orar no início e no final também, né? Então eu fiz essa almofadinha da oração, eu mesma confeccionei.
Na minha sala tem o canto da leitura, e nesse canto da leitura tem várias almofadinhas da oração que eu uso na minha sala. Então eu peço para eles pegarem a almofada, voltarem para o seu lugar, dobrar o seu joelhinho e orar. Nesse momento eles estão de joelhos dobrados, eu fico em pé, impondo a mão sobre a cabecinha deles, orando pela vida deles. Daí às vezes tem uns que perguntam, professora, mas eu não sei o que orar. Daí você fala para eles, ore, agradeça a Deus pelo dia de hoje, pela sua família, né? Você tem que ensinar eles a orar, eles têm que orar do jeitinho deles também, né? Cada criança tem o seu jeitinho de orar. Mas se você não tem como confeccionar a almofadinha da oração, eu tenho outra ideia. Tem aqui o tapetinho da oração, que é feito de EVA. Com um EVA, você consegue fazer 4 tapetinhos. Daí você coloca também lá na sua salinha e quando precisar, né, dobrar o joelhinho, eles podem orar. Isso é legal porque empolga eles a orarem, né? A almofadinha da oração, quando eu fiz ela ano passado, eu entreguei de lembrancinha para cada criança. Todas as crianças da igreja levaram a almofadinha da oração para casa. Até fiz um sorteio com almofadas maiores para os pais. E eles ficam super empolgados para orar com ela. Então é muito legal. Quando eu vou orar com eles na salinha, eles já vão correndo porque eles querem escolher qual almofadinha pegar. É muito bom. Bem, então essa é a aula de hoje que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus venha abençoar a vida de cada professora, tá? Até a próxima aula. Tchau!